vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Olá! A partir de hoje, vocês vão nos acompanhar semanalmente no programa TV Unimed, um espaço para você saber mais sobre saúde e qualidade de vida. Para começar, nós estamos recebendo nos nossos estúdios o cardiologista Sebastião Silveira Lopes, que está na área há quase 40 anos. No tema de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Coração. Boa noite, doutor. Seja muito bem recebido nessa nossa estreia. Então, para começar falando sobre o coração, que músculo é esse, que órgão é esse tão importante para o ser humano? É um órgão, não é o mais importante, porque tudo funciona num conjunto. Mas é um órgão que inicia-se precocemente durante a gestação e que, de acordo com a gravidez e tal, vai nascer, podendo até nascer com um coração perfeito, como um coração já com problemas, já gerado nisso, que é a chamada patologia cardiopatia congênita, né? E, em termos, falando ainda mais, né, já que é de coração e prevenção, hoje a prevenção começa logo após o nascimento. Ensinando a criança a se alimentar, praticar esporte, vida saudável, né? Não é aquele neném gordo que existia antigamente, acabou, não existe mais, né? Doutor, e por que cada vez mais cedo as pessoas têm desenvolvido problemas no coração? Olha, existe o fator genético, herança que eu sempre costumo falar. O genético a gente não tem como tirar, ele já nasceu com aquilo. E tem o secundário, que aí entra os fatores de risco, que é a obesidade, o alcoolismo, o tabagismo, o sedentarismo, as dislipidemias, que é colesterol e triglicéridos elevados, e outras doenças que proporcionam o aparecimento de doenças cardíacas. Você quer que cite quais? Sim. Primeiro, a hipertensão, o diabetes mellitus, problema renal, tudo isso, a dislipidemia, sabe? É o paciente, como o colega lá o amigo lá de 8 infartos, né? É um caso a ser estudado, mas o problema todo é o controle de regra, de aprender que hoje, se não fizer isso, ele tem um risco muito grande. Levando em consideração que uma pessoa não é de uma família que tenha obtido problemas cardíacos no passado, não tenha nenhum registro, quando que ela deve iniciar o diagnóstico para tentar identificar ou até mesmo prevenir alguns problemas? Olha, eu acho que, no meu ponto de vista, deve começar o mais precocemente possível. Não é esperar chegar aos 40 anos para começar. Aí, mesmo que não tenha, e mesmo que ele, por exemplo, vá entrar numa escola, uma academia, praticar esporte, ele deve procurar um cardiologista. Porque o cardiologista vai pedir exame, vai pedir colesterol, vai fazer um eletro, dependendo do tipo do paciente, sadio, por exemplo. A gente faz o teste de esforço para proporcionar melhor qualidade e maior segurança na atividade física. Tá? E, doutor, me fala uma coisa, quando que é um sinal de que a pessoa está desenvolvendo algum problema, ou um alerta mesmo para a pessoa começar a cuidar do coração? Às vezes não apresenta nada, já o sinal de alerta já chega com infarto, já chega infartado, como aconteceu recentemente com um amigo, um cliente. Mas muitas vezes é cansaço, excesso de peso, o sedentarismo, desconforto precordial, às vezes não precisa ser dor, mas um desconforto acompanhado de palpitação, às vezes de dificuldade respiratória, às vezes acordar com sintoma de mal-estar reto-external.
eles costumam relatar muito um desconforto. Quando é dor, a coisa é mais grave. Já a gente tem que correr mais em termos de exames e chegar ao diagnóstico conclusivo, né? Dá tempo de socorrer uma pessoa que está sofrendo um infarto? Dá, sim. Como que a pessoa deve conduzir no caso de não ser um médico, uma pessoa que não tenha muito conhecimento da medicina? Bom, ele deve procurar ajudar o paciente se pedir ajuda, né? É levar o mais rápido possível para o hospital. Não fazer nada, vamos fazer isso, fazer aquilo, não é aquela medicina que existia antigamente, caseira. Do senso comum. É levar para o hospital. Porque chegando no hospital, a primeira coisa, de acordo com o sintoma, é um eletrocardiograma em repouso, enzimas, sabe? E observação. É infarto, já segue imediatamente, dependendo do infarto, segue imediatamente para o cateterismo. Dependendo do grau de obstrução, já faz uma angioplastia, que vai, muitas vezes, prevenir a morte do músculo cardíaco. Antes que chegue a morte do músculo cardíaco. Tá? No início nós falamos também sobre estresse. Qual é a parcela de culpa do estresse nesses problemas cardíacos? É grande, porque o indivíduo estressado, ele está praticamente o tempo todo com descarga grande de adrenalina, que aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Eu considero o estresse hoje um fator muito importante. E é difícil você combater o estresse, principalmente nos últimos anos. É dificuldade financeira, às vezes o indivíduo que está num emprego estável, de repente é mandado embora. É um indivíduo que já tem os familiares, tem filhos e tal, estudando. Tudo isso vai combinar aí com o estresse. E o indivíduo cada vez vai piorando mais, né? Às vezes abandona, inclusive, a atividade física. Se está fazendo, diminui ou para. Se não faz e ele entra em depressão devido ao estresse, né? Então, uma série de problemas. O estresse pode estar diretamente relacionado a problemas cardíacos e vice-versa? Pode sim. Apesar de que tem muitos pacientes que, mesmo extremamente estressados, ele apresenta um diagnóstico que a gente chama falso positivo. Ele tem somente quando o paciente é mais esclarecido, né? Que já corre para saber que foi infarto e etc. Ele simula uma dor, aí que é o diagnóstico diferencial, de você entrar, examinar e tal, e convencer ele, isso é estresse, não é o sintoma cardíaco. Porque às vezes ele chega já dando o diagnóstico. Pode se confundir também. Perfeitamente. É comum isso, essa confusão na hora desse diagnóstico? Acontece com frequência, mas não é tão comum não, sabe? Hoje os pacientes, paciente jovem é mais comum. Já o paciente mais idoso, ele já é mais precavido, porque ele já sabe que ele tem um diabetes, que ele é hipertenso, que ele é ou foi um grande tabagista, foi sedentário e está fazendo atividade física mais recentemente, quer dizer, tudo isso faz com que o paciente procure mais rapidamente, né? Então, o consumo de álcool, a alimentação não muito regulada e, às vezes, até um sedentarismo podem estar também colaborando para esse risco. Muito. Ok. Desculpa, pode falar. A alimentação é muito importante. Aliás, é o conjunto, não é só a alimentação, né? E por falar em alimentação, hoje tem muitas dietas, infinitas dietas, e algumas dietas nem são tão orientadas pelos próprios nutricionistas. Dietas da moda, enfim. As dietas, elas influenciam até que ponto? Olha, atualmente está sendo muito mais comum a gente encaminhar o paciente para um nutricionista. Eu costumo orientar bem os meus pacientes no sentido de pobre em gordura saturada, que é carne de porco, é a famosa picanha. E eu não sou assim extremista, não. Eu acho que o indivíduo, ele comeu um churrasquinho no final de semana ou cada 15 dias, mesmo uma picanhazinha mais gorda, até saudável, do que ele ficar privado dessas coisas, como o cara lá falou, eu gostava, fiz e depois
tipo. Então, a gente tem que saber controlar o indivíduo para ele se sentir mais à vontade. E o que não pode faltar? Do que o coração precisa essencialmente? Atividade física, abolir o cigarro, que isso é importante. Se ele já é catalogado como um cardiopata, um coronariopata, né? Fazer o uso regular da medicação que está sendo administrada, os exercícios, tudo esse esquema preventivo, né? Fundamental. Isso é fundamental. Doutor, você fica aqui comigo, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Juntos no combate à dengue. Você e a água não podem ficar parados. A dengue mata. Faça a sua parte. Não deixe água acumulada em pratos e vasos. Guarde os pneus em locais cobertos sem resíduos de água. Mantenha as caixas d'água, poços, latões e filtros bem fechados. Esvazie garrafas e coloque-as de cabeça para baixo. Lembre-se, qualquer recipiente ou local que acumule água pode ser criadouro do mosquito transmissor. Vamos acabar com a dengue. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Domingo. Direto da Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, Santa Missa Dominical. Um momento de fé, oração e reflexão. Domingo, ao vivo às 10h30 da manhã. Apoio Celinho Autopeças, Clínica Santa Lúcia, Outback Viagens, Clínica Gênese, BCN Ferragens, Arte e Imagem Fotografias, Mini Mercado Peg e Pague, Loja Menino e Menina, Acipa e Carvalhais Iluminação. Aqui na sua TV Libertas. Nós estamos de volta. Agora nós vamos chamar uma matéria, doutor, de uma experiência inusitada. Um homem, ele foi vítima de 7 infartos e continua vendendo saúde. O infarto acontece quando os vasos sanguíneos que fornecem sangue ao coração ficam bloqueados, impedindo que chegue oxigênio suficiente ao órgão. O músculo cardíaco morre ou fica danificado permanentemente. Os médicos chamam isso de infarto do miocárdio. O infarto é a morte da célula do coração que tem a função contrátil. Então, o miocárdio, que tem a função de contrair, ele morre. Isso é um infarto. E isso acontece em uma parte do coração que sofreu por falta de sangue ou qualquer outra agressão que chegou a levar à morte da célula. Os fatores de risco para o ataque cardíaco são idade superior a 65 anos, sexo masculino, diabetes, predisposição genética ou hereditária, pressão arterial alta, fumo, consumo de gordura em excesso, níveis de colesterol ruim alto e colesterol bom baixo e doença renal crônica. José Assis tem mais de um fator de risco de doença cardíaca. Além disso, o pai, tios e irmãos morreram vítimas do infarto. O caso de José Assis é bastante curioso. Ele já sofreu 7 infartos. No primeiro deles, ele tinha apenas 31 anos. Orientado pelo médico sobre os riscos, parou de fumar e também parou de beber. Mas o curioso é que de lá para cá, ele leva uma vida cheia de exageros. José, como que é a sua vida? Como que é a sua alimentação de lá para cá? Uma alimentação normal, como de tudo,
bebo, fumo, uma gordura gostosa, né? Menos verdura. O resto eu faço tudo normal. Os excessos e abusos na vida do pintor chamam a atenção. Infartos e vícios demais e cuidados e remédios de menos. Primeiro infarto, nunca tinha sentido aquela dor muito forte, né? Senti, achei que eu estava passando mal, mas um mal normal. Daí me levaram para o hospital, consciente, eu estava consciente. Cheguei lá, no meio do caminho, um amigo meu, senti que parou a dor, queria voltar para casa. Ele viu que eu ainda não estava bem e me levou. Mas o caso dele é exceção. Segundo o cardiologista, a intensidade do ataque cardíaco pode acarretar sequelas e levar à morte. O tratamento para garantir a sobrevida é fundamental. O infarto, ele representa a linha final de uma doença, que é a doença aterosclerótica. Então, assim, você tem que procurar prevenir, cuidando dos fatores de risco, que são hipertensão, diabetes, sedentarismo, estresse, uma série de fatores. O médico falou que se eu infartasse a segunda vez eu não ia conseguir, que ia ser muito difícil. Mas eu parei de fumar, parei de beber, tudo que ele pediu. 5 anos depois eu infartei de novo. Daí eu falei, já que eu infartei sem beber e sem fumar, fazendo as coisas que eu mais gostava. Eu resolvia voltar, beber e fumar, fazer as coisas que eu gosto. José de Assis ainda guarda exames, laudos e a documentação da cirurgia de ponte safena que foi submetido em 2006. Prestes a completar 1 ano do último infarto, o pintor planeja a festa de 50 anos com muita carne e bebida. Casos como o de José Assis são muito isolados. O recomendado pelos médicos é buscar qualidade de vida e investir em prevenção. Se ele sobreviveu ao infarto e as células saudáveis foram capazes de suprir a necessidade do coração de exercer a sua função, a gente trata, tentando prevenir um novo infarto e tentando fazer com que aquela área de fibrose ou a área de cicatriz se expanda. E o coração que tem essa fibrose agora sofra o que a gente chama de remodelamento. Ele fique crescido, de função diminuída e com uma série de outras complicações. Bem, doutor, eu gostaria que você comentasse esse caso. Olha, realmente é um caso inusitado. E ele acha que ele está relatando um fato assim, com uma certa euforia, como se fosse o bonzão, né? Eu acho que não, ele está tendo muita sorte. Bastante. Não sei quantas vezes foi intervido, se realmente foram 7 infartos. Existe a possibilidade dele ter se confundido e não ter sofrido tantos infartos assim? Aí precisava de ter relatórios. Eu vi na matéria que foi apresentada uma série de exames de cateterismo, né? Não sei se todo o infarto ele fez o cateterismo, porque o estudo é hemodinâmico para detectar o grau de lesão, tá? Se foi feita a angioplastia, se foi feita a revascularização. Agora é um devia sorte. Muita sorte. Muita sorte. Que eu gostaria até de estudar. Muito, é um caso curioso. Vamos levar em consideração que ele realmente tenha sofrido esses 7 infartos. Esse tipo de vida que ele tem levado, consumindo álcool e essa alimentação não muito saudável, que risco que ele está correndo agora? Correndo o risco de ter um outro infarto. Porque ele tem na família, como ele diz, fatores de risco. Que só isso já condiciona muito cuidado. Agora, levando a vida que leva, bebendo, fumando, não faz exercício, está obeso, né? Então, ele está correndo sério risco. Qual que seria um comportamento ideal para uma pessoa que já teria sofrido um infarto? Como que ele devia conduzir a vida? Teria que ter uma vida muito próxima do normal, com qualidade de vida. Não é ficar preso achando que se eu não fizer isso eu vou morrer. Mas é praticar atividade física, uma alimentação adequada, como eu já disse anteriormente, uma vez ou outra um churrasquinho, uma picanha não vai matar ninguém, vai relaxar, participar ter uma atividade social, que isso é importante. Doutor, como é que é? Ele falou que já passou por algumas cirurgias. E muitas pessoas, às vezes, elas morrem porque elas temem a cirurgia. Como é que é essa cirurgia? Essa cirurgia, para indicar a cirurgia,
é feito o estudo hemodinâmico, a cinecoronariografia, que vai detectar se é uma artéria importante, por exemplo, da coronária esquerda, tem uma lesão importante, que é uma artéria muito importante, e quando o infarto é ali, geralmente é um infarto grave. Primeiro, se houver indicação, faz o cateterismo, dá para fazer uma angioplastia, não tem outros vasos lesados, então faz a angioplastia, né? Que é a introdução do stent, que dilata, vai melhorar a circulação. É demorado? Não, esse é um procedimento de mais ou menos 30 a 40 minutos no máximo. E os riscos dessa cirurgia? Do Também stent. existem riscos? Como toda cirurgia tem risco, né? Mas o risco da cirurgia cardíaca é um pouco maior, porque ele vai ser submetido a uma circulação extracorpórea, quer dizer, o seu coração vai sofrer uma parada cardíaca para o cirurgião poder manipular a veia, a artéria ali, né? Fazer a ponte, ou a safena, retirar a safena da perna e tal, para fazer a ponte miocárdica, né? Então tudo isso envolve risco. Na hora de voltar, às vezes ele volta com arritmia, se for uma área, um infarto, uma área lesada grande. E as primeiras 48 horas mais assim, são mais cautelosas, que usam drogas para manter o indivíduo saudável, uma respiração artificial, que é no respirador, sendo retirado o mais precocemente possível, né? Em quanto tempo pode considerar que esse paciente já está recuperado? Esse paciente operado, revascularizado, ele fica mais ou menos hoje em torno de 5 a 6 dias hospitalizado. Normalmente, 24, 36 horas na UTI. Normalmente, às vezes, paciente com 12 horas ou menos já está sendo estubado. E com 36 horas, às vezes já vai para o quarto, já começa a fazer caminhada, tá? O mais precocemente possível, já começar a fazer exercício, fisioterapia, principalmente se for um paciente, um ex-tabagista, um paciente que já tem algum problema pulmonar associado. Então isso já começa logo. Ele vai ter uma vida normal? Ele vai voltar? Vai. Com 2 meses ele já está, se correr tudo bem, ele já está pronto aí a voltar à sua atividade. É o que nós pretendemos fazer com que o paciente se reintegre de sua atividade o mais precocemente possível. Doutor, no começo nós falamos que você tem 39 anos de profissão 39. E já deve ter acompanhado muitos avanços. Pelo menos em relação a essa cirurgia, o que mudou? De lá para cá, o que veio avançando? Nossa, avançou muito. Antigamente, na minha época, quando o indivíduo tinha um infarto, tinha que esperar em média 40 dias para se pedir um cateterismo. Para que hoje, que o coração se remodelasse. Ninguém operava precocemente. E isso foi diminuindo o tempo, né? Hoje eu opero o paciente infartado e faz o cateterismo para o paciente infartado, que às vezes é o ideal. Sim. Então mudou muito. A própria técnica cirúrgica, né? A técnica cirúrgica é o cirurgião que me foge um pouco, mas mudou muito. Mas é aquele negócio, a veia é a mesma, que é retirada da perna. Sim. Tem a torácica interna, esquerda e direita, que faz direta ligação da artéria torácica na safena, na artéria coronária ou na artéria doente, né? E o extracorpórea melhorou muito, quer dizer, o tempo cirúrgico antigamente era 8, 10 horas, hoje 5, 6 horas o paciente está indo para a UTI. Mas diminuiu o tempo cirúrgico, a precisão hoje é muito maior, né? Muito mais seguro. E a sobrevida do paciente? Influencia? Conseguiu influenciar nisso? Hoje é muito mais seguro o paciente, nos últimos anos, a melhor de qualidade de vida, o prognóstico dele, sabe? Porque antigamente muitos não tinham evolução boa, né? E evoluía com complicações, com arritmia, com insuficiência cardíaca. E hoje é difícil o paciente, mas é mais difícil essas complicações.
Nós falamos a respeito das complicações do coração, a gente falou de qualidade de vida, isso está relacionado à boa alimentação, à prática de atividade física. A partir disso, sim, atividade física. Tentar eliminar o tabagismo todos os fatores de risco, principalmente tabagismo e alcoolismo. Não, como é que fica essa relação? Não existe um nível de álcool tolerável que seja saudável, minimamente? As pessoas falam, existe aquele bebe um cálice de vinho. Tudo bem, não, isso é normal. Mas você tem que separar bem o paciente, porque tem aquele que toma uma taça de vidro no almoço e está saudável. Ou toma meia dose de uísque à noite quando chega em casa. Mas, normalmente, o paciente nunca faz isso. De cada 10, um faz. E também não é uma regra, né? Não é uma regra. O que o organismo de um pode tolerar, não é uma de outra regra. pessoa não pode ser a mesma coisa. Doutor, e sobre o Dia Mundial do Coração? Por que teve a necessidade de estabelecer um dia mundial só para falar desse órgão? Olha, porque hoje é o órgão que mais as pessoas mais morrem de infarto hoje é por causa. Então, para chamar a atenção, para ver o que é preciso fazer. A prevenção, o diagnóstico precoce, a correção de vida precoce, com vida saudável, mas corrigir. Entendeu? As pessoas cuidam um pouco do coração? Como é que é o brasileiro? Ele é preventivo? Como é que funciona? Ele é preventivo, mas é um pouco displicente, né? É? O que poderia melhorar nesse sentido? Olha, muitos seguem a regra certa, seguem a orientação boa, e outros seguem o que nós acabamos de ver agora há pouco, 8 infartos, né? Que não liga, já tive uma vez, não morri, então fiz isso, tive. Mas a grande maioria hoje faz o esquema certinho. Doutor, então eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais. Procurar um médico, não importa a idade. Pode ser com 20, 30, mas procurar para, se tiver alguma coisa, ser detectado. Prevenção é importantíssima. Seja na obesidade, corrigir a obesidade, abolir o tabagismo, abolir ou diminuir muito o etilismo. Atividade física é importantíssima. Tá? Tentar eliminar o mais possível o estresse, principalmente pacientes que têm fatores de risco que são genéticos. Pai já teve infarto, teve irmão que já teve tios, principalmente fases precoces. O meu pai morreu com 50 anos, quer dizer, é um paciente que tem que se cuidar mais precocemente. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Ok. Nós recebemos no programa de hoje o cardiologista Sebastião Lopes. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!